Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Cristo, a causa e a segurança da salvação. Louvado seja Deus. Cristo é a causa e Ele é a segurança da salvação. Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus capítulo 5, versículo 9, tá? Hebreus 5, 9. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. A você que está assistindo no YouTube aí, recebeu o link de alguém, ou você é inscrito em nosso canal, está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo. Você que é novo, né? Está assistindo, ainda não é inscrito, fica o convite para você se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo do vídeo no YouTube tem um botãozinho inscreva-se, né? Ou inscrever-se. Clica ali para você se inscrever e marca o sininho, né? Se não marcar o sininho, praticamente não adianta nada se inscrever, né? Que o YouTube ele envia para quem marca o sino. Então são dois procedimentos. Clica em inscrever-se e clica no sininho ao lado para você estar sempre em contato, tá, com o nosso conteúdo, tá bom? Se Deus quiser, em breve nós teremos outros programas, além de nosso culto racional, que nós transmitimos esse estudo. Então, para você estar antenado a todo o nosso conteúdo, se inscreva e marque o sininho. Vamos ler então, abençoados, Hebreus 5:9. Vamos lá. E, sendo ele consumado, Jesus, né, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, mais que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja abençoada, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Meus amados, eu louvo a Deus pelo conhecimento da graça, porque a graça proporciona com que nós entendamos a nossa posição, quem nós somos, o que nós já temos. O que falta no meio do sistema religioso, que se diz cristão, é fazer o povo entender o que ele, povo de Deus, já tem em Cristo. Para a religião, praticamente nós não temos nada. Você tem que lutar para ser abençoado, tem que pagar o preço para ser salvo, tem que se esforçar para se santificar diante de Deus, sabe? E tem que lutar, buscar o Espírito Santo, né? Tem que buscar onde é que ele está. E o Espírito habita em nós. Mas as pessoas estão ainda como se estivessem na igreja primitiva, né? A igreja que viveu antes da cruz, que viveu ainda debaixo do pecado, que foi liberta por Cristo. E naquela época, sim, né, se buscava, quando se impunha as mãos, né, e como diz lá na palavra, né, e Paulo impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Naquela época, sim. Só que nós agora vivemos realmente a nova aliança plenamente estabelecida. Né, o ano 70 já passou, onde houve a parousia de Jesus, o juízo sobre Israel. Sabe, o templo de Jerusalém foi destruído. Então aquele ícone da lei, que ainda estava de pé no tempo da igreja, né, lá no início, né, aquele templo ainda era uma construção de vergonha, vamos dizer assim, né? Aquilo era a vaidade humana de pé ali, as obras da lei, né? Por isso que a palavra diz, né, que a criação estava sujeita à vaidade, né? Porque o que estava sujeita ainda à obra da lei, né? Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, já havia reconciliado espiritualmente, todo aquele processo que nós em graça conhecemos, mas a lei ainda estava funcionando, né? As obras da lei ainda estavam acontecendo, os dízimos eram entregues naquele templo, os sacrifícios, as abluções, enfim, tudo era feito ali. Então aquele templo veio abaixo, foi destruído, então ali inaugurou-se o caminho perfeito da graça, sem mais o templo, sem mais obras da lei sendo praticadas naquele templo. Então hoje nós vivemos a graça estabelecida plenamente, tudo já nos pertence, todas as promessas já estão em nós. Então não tem que buscar o Espírito Santo, ele já habita em mim, eu já nasci com o Espírito em minha vida. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um estudo sobre isso, já estamos selados com o Espírito. Tá? Eu não lembro exatamente o tema, tá? Mas já estamos selados com o Espírito. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, eu não lembro o tema exatamente, mas é sobre isso. O fato de já termos nascido selados. Eu vou deixar esse estudo, o link aí embaixo do vídeo na gravação, tá, amados? Ao vivo agora não tem como colocar, mas quem tiver na gravação é só pegar aí.
Para você entender isso, entender o que nós já temos, o que somos em Cristo, abençoados, eleitos, selados com o Espírito Santo, como eu acabei de falar, mais que vencedores, predestinados, santos, toda essa nossa posição nós já temos. Mas, para a religião, essas posições não existem ainda. Então você tem que viver em jejum para santificar, tem que subir o monte para buscar Deus, né? Para santificar no monte, no jejum, e come cerimônia, bebe Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, e come e bebe, e sacrifica daqui, sacrifica dali, e usa, só pode usar esse tipo de roupa, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode ir à praia, não pode ver televisão, não pode beber isso e aquilo, não pode andar ali e colar. As pessoas vivem aprisionadas nesse sistema, por quê? Porque elas estão em busca de alcançar coisas que elas já têm no Senhor. Então é só você pensar, você que esteve na religião, assim como eu estive por um pouco mais de 20 anos, nós estivemos na religião. Pensa aí, você não lutava para ser salvo? Eu lutava para ser salvo. Eu vivia tentando ser salvo a todo custo. Porque eu achava que não era, achava que não tinha esta bênção. Né? Por quê? Porque a religião não traz essa revelação. A religião só traz o quê? O pensamento do mérito humano. Né? Ou seja, o homem acha que o que ele tem espiritualmente, ou o que ele na cabeça dele ainda vai obter, né, espiritualmente, é por meio dele. Então, por isso que, e outra coisa, né, a religião faz com que nós nos enxerguemos segundo a carne. Então você olha para você mesmo só por meio da carne. Então você só vê defeito, falha. E olha o irmão também, só pela carne. Então só vê falha, debilidade. Porque carne é isso, né? Carne é falha, debilidade, tudo mais. E a palavra ensina: ninguém conhecemos segundo a carne. Então a religião te faz acreditar que você tem mérito, tá? Que aquilo que você vai conquistar na cabeça deles, né? Ainda vai conquistar, ainda vai. É pelo seu mérito. Então, no caso, a salvação está incluída nisso. Está incluída nisso. Eles pensam que ainda não são salvos. Na verdade, existem dois grupos no meio da religião. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir hoje. Existem dois grupos. Um acredita que é salvo sim. Se você perguntar, irmão, você é salvo em Cristo? Ele diz, não, eu sou. Só que ele crê que a salvação pode se perder. Porque ele acredita que ele foi salvo, mas que depende dele se manter salvo. Tá? Esse é o primeiro grupo. E existe um segundo grupo, que eu creio que é maior do que o primeiro, que acredita que não é salvo ainda. Tá? Que tem que lutar para ser. Então, um acredita que é salvo, porém pode perder. O outro acredita que nem salvo é. E eu creio, pelo que eu percebo, assim, a maioria acredita que ainda não é salvo. O que é uma heresia tremenda, né? É uma negação do que Jesus fez por nós. Você negar que você é um salvo, ou dizer que você pode se perder eternamente, é você negar a eficácia de Jesus. É você negar o amor de Deus. A palavra não diz, nada nos separará do amor de Deus. E aí Paulo pergunta, né, quem nos separará? Ele pergunta de maneira retórica, né? Quem nos separará do amor de Deus? E ali Paulo dá diversos exemplos de coisas, e ele diz, nada, na verdade, pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus em nós é eterno. Nós somos salvos porque Deus nos ama para sempre. A palavra diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos o amor de Deus em nossas vidas e esse amor nos mantém. Mas quem diz que se perde, diz que o amor não é perfeito. Ah, Deus ama, mas eu posso me perder. Oh, amado, que amor é esse então? Afinal de contas, Deus tem, obviamente, total condições e poder para nos manter. E é isso que Ele faz para sempre, né? E quer dizer, Ele tem todo esse amor e vai deixar com que nos percamos? Eu não acredito nesse amor. Esse amor não é bíblico. O amor de Deus é diferente, Ele nos mantém. E você vai ver isso conosco ao longo do estudo. Então é importante, abençoados, nós que estamos em graça, compreendermos isto, para que possamos passar adiante. E é importante para você que é novo na graça compreender isso também. Nós estamos hoje falando de salvação mais uma vez, o que já falamos muitas vezes, e voltaremos a falar assim que Deus permitir, no futuro, se Deus quiser.
né? Nós estamos falando hoje desse assunto porque nós temos recebido muitas mensagens, graças a Deus, de muitos irmãos novos nesses últimos dias e muitas mensagens relativas à salvação, com dúvidas a respeito desse assunto. Então nós estamos trazendo esse assunto hoje, principalmente para acalmar o coração daquele que está novo na graça, que ainda está meio, né, tateando, meio tentando entender as coisas. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu vou me perder? Eu passei 20, 30, 60, 40 anos no sistema e lá eles diziam que eu ia perder a salvação. Eu já contei para vocês isso aqui, eu vou repetir para quem não ouviu ainda. Certa vez eu estava vendo, foi pela internet, né? Um pastor americano, ele disse para a igreja, que ele estava lá pastoreando, que 90% das pessoas que estavam ali presentes naquela reunião dele, 90% iria se perder, iria para o suposto inferno. 90%. Ele falou assim, ele falou categoricamente, olha, desses vocês que estão aqui nesta reunião hoje, apenas 10% será salvo. Agora você imagina a cabeça da pessoa que está ali, recebendo uma notícia dessa. E aí eu pergunto para você, isso é uma boa notícia? Não, é uma má notícia. O evangelho é boa notícia, né? A palavra evangelho vem do grego euangelion, significa boas novas, boa notícia. A graça é uma boa notícia, porque o evangelho da graça, ele revela o que Jesus já fez por nós. A graça, por isso que ela é chamada por Paulo de palavra da cruz. Paulo fala, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que ele chama de palavra da cruz? Porque a graça, ela revela, o evangelho da graça, né? Revela tudo que foi feito no Calvário por nós e na consequente ressurreição de Jesus. Então é importante você que é novo na graça compreender que a causa da salvação não é você. Porque, meu irmão, minha irmã, entendam uma coisa. Quando a religião diz que você tem que jejuar, passar um óleo, se santificar diante de Deus, né, e pagar o preço, e lamber o pó da terra, andar de joelho, fazer acontecer para ser salvo, ou seguir as doutrinas da igreja, que doutrina para eles não é estudo. A doutrina no grego, biblicamente, doutrina é ensino, é estudo da palavra. Para eles, doutrina é tipo de roupa. Você tem que seguir a doutrina. É só essa roupa que a gente deixa você usar. É só esse corte de cabelo. É só isso, só aquilo. Eu reconheço que muitas denominações hoje, até das que eram mais radicais, hoje estão um pouco mais liberais, né? Existem denominações que alguns anos atrás eram bem radicais nessa questão de roupa, de cabelo, principalmente as mulheres, né? As mulheres que sempre sofrem mais essas proibições. Eu reconheço que algumas denominações estão até um pouco mais liberais. No entanto, ainda existem muitas, né, proibindo os irmãos com essas proibições. Recentemente nós pregamos sobre isso, nessas proibições, essas bobagens, né? Proíbe isso, proíbe aquilo outro, né? Por quê? Porque se você seguir a nossa doutrina, você vai ser salvo. Ora, então a causa da salvação não é Jesus, não é o que Jesus fez. A causa é a sua obra, é o seu esforço. Porque se a salvação é pela obra, então não é por Jesus. Aí você pergunta assim, mas Cristiano, então o que exatamente a religião defende? Porque a palavra diz que o Senhor é a causa da salvação, mas a religião diz que eu é que tenho que buscar ser salvo, eu que tenho que pagar o preço. Então a causa da salvação é Jesus ou sou eu? Aí é que a graça entra, amado, a revelação da graça entra e te apresenta o que nós acabamos de ler. O Senhor é a causa da salvação. Não é o homem, não é o mérito do homem. É o mérito do Senhor. É o que Ele fez por nós. Ele é a causa e Ele é a segurança dessa salvação. Antes de nós continuarmos, eu quero falar do final desse versículo, né, que diz que a salvação é para todos os que lhe obedecem. Quando nós lemos isto, parece que a salvação depende de nós. É interessante isso, né? Porque se a salvação é para quem obedece, então parece que a salvação depende da obediência. Ou seja, você só vai ser salvo se obedecer. Não parece que é isso? Pensa bem.
O Senhor é a causa da eterna salvação para todos que obedecem. Então a religião isola esse versículo, né, do contexto, de todo o raciocínio do Evangelho. Eles isolam e dizem, tá vendo? Para você ser salvo tem que obedecer. Mas nem é obedecer a palavra, é obedecer a doutrina, como eu acabei de falar. É obedecer os ensinamentos particulares deles, da denominação deles, não a palavra de Deus. Então eles dizem, tá vendo aí, ó, a salvação para aqueles que obedecem. Dizendo o seguinte, só vai ser salvo se você obedecer a gente. Né? Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês em nome do Senhor Jesus. A salvação, ela não vem do nosso mérito de obras. A palavra deixa isso muito claro. Efésios 2, 8 e 9. É um clássico da graça, são clássicos esses versículos, né? Vamos ler aqui rapidinho. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Você vê, a origem da fé, da salvação, não vem do homem. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. A salvação é o que, abençoado? Frisa bem isso, que a gente vai precisar desse entendimento lá na frente. Tá? Frisa bem aí. O que a salvação é? Um dom de Deus. É um presente de Deus. Dom tem sentido de presente, né? De dádiva. Então é uma dádiva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Tá claro isso aí? Então a origem, a causa da salvação não sou eu. Porque isto não vem de vós. É um dom, é uma dádiva de Deus. Mais uma vez, guarda isso aí, que lá no final a gente vai precisar desse entendimento. Agora veja o versículo 9, está sublinhado aí. Não vem das obras. Amado, mais claro que isso, impossível. E mesmo assim eu recebo muitas mensagens, pessoas perguntando, Cristiano, a salvação é pela obra, eu tenho que me esforçar para ser salvo? Gente, por incrível que pareça, nós recebemos muitas mensagens assim. Mas está aqui, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação viesse das obras, o homem ia se gloriar. Ah, eu fui salvo porque eu fiz. Eu aconteci, eu paguei o preço. E aí seria o que? A soberba humana. Vocês estão compreendendo isso? Deus jamais permitiria isso. A salvação é um mérito, a salvação é honra de Deus, não vem de nós. Tá claro isso, né? Tá claro? Aí você pergunta, mas Cristiano, se a salvação não vem de nós, é um dom de Deus, nos foi dado pela graça, porque a palavra diz, então, que a salvação é para quem obedece. Então a pessoa tem que obedecer para ser salvo. Amado, é o contrário, veja bem. Você não obedece para ser salvo. Você é salvo para obedecer. Pegou? Vou repetir. Quando a palavra diz que a salvação é para os que obedecem, ela não está dizendo que você é salvo porque obedeceu. É o contrário. A palavra diz que você foi salvo e, consequentemente, você obedece. Por isso que a salvação é para os que obedecem. Porque a salvação é para os salvos, os escolhidos, os eleitos de Deus. Esses, consequentemente, obedecem. Principalmente quando tem em seu entendimento a revelação da graça. Quando a salvação que está no Espírito alcança o entendimento. Né? Então, amados, eu vou repetir. Você não é salvo porque obedece. Não. Você obedece porque foi salvo. Tá? Porque o Senhor, de antemão, preparou essa obra. Preparou a obediência para nós. Vamos ver o contexto? Efésios 2:10. Nós lemos o 8 e 9. Vamos ler agora o versículo 10. Ó. Porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Ó, sublinhado aí, ó. Para as boas obras, as quais Deus preparou, né, para que andássemos nela. Tem até uma versão bíblica em português que fala Deus, as quais Deus de antemão preparou, e é verdade, para que andássemos nelas. Então veja, nós fomos preparados, criados para as obras. Então nós não fomos salvos ou criados em Cristo pelas obras. Vocês estão conseguindo perceber a diferença?
É uma linha tênue, mas dá para perceber claramente, tá? Uma coisa é você ser salvo, ou você ser criado pelas obras, através das obras. Isso é uma coisa, isso é o que a religião prega. Outra coisa é o que o Evangelho diz. Você foi criado para as obras. Ou seja, você foi salvo para elas. E obedecer é uma delas. Então, quando a salvação alcança o seu entendimento, você conhece o Evangelho, você passa a obedecer. Então, por quê? Porque você foi criado para isso. A salvação é para os que obedecem. Ou seja, a salvação é para as ovelhas, que quando tem a revelação da graça, passam a obedecer. Então, quando o texto inicial diz que a salvação é para os que obedecem, ele está dizendo o seguinte: a salvação é para quem foi eleito, a salvação é para a ovelha. Porque a ovelha tem capacidade de obedecer. Veja bem, a ovelha, amado, ela pode até não estar obedecendo no momento, porque ela não teve a revelação. Mas ela tem a capacidade de obedecer, porque ela é ovelha. Porque acontece muito isso, né? Muitas ovelhas que estão aí perdidas na religião. Elas são ovelhas, são de Deus, são da família de Deus, mas ainda estão com a mente cauterizada pela religião. Então elas não conseguem obedecer à verdade. É claro, muitos não obedecem à verdade porque pertencem à perdição. São filhos da perdição. Então esses nunca obedecerão de verdade a Deus. Eles podem até parecer que obedecem, mas não obedecem. São da perdição. Agora as ovelhas não, elas quando recebem a revelação, elas obedecem. Né? Porque é a capacidade delas, elas foram criadas para isso, tá? Só que ela pode momentaneamente não estar obedecendo, mas ela é ovelha, porque ela tem capacidade para obedecer, assim que o Evangelho é revelado nela. Então, nós somos salvos para as boas obras, não por elas. Ficou bem claro isso aí, né? Ficou bem claro. Então, amados, vamos ler de novo o primeiro versículo. Abençoado, não precisa botar o primeiro, não. Pode continuar adiante, que eu repeti aí no esboço, o versículo Hebreus 5:9. Então, uma vez que nós entendemos isso, a questão da obediência, porque muitos poderiam ficar confusos, né? Cristiano França, você diz que é pela graça, que não é pelas obras, que o mérito é de Deus. Mas e aí, abençoado? Aqui está dizendo que é para os que obedecem. Então, por isso que eu fiz questão de explicar isso. Agora, vamos analisar de novo aí o versículo, Hebreus 5:9. Sendo ele consumado aqui, inclusive a palavra em grego, né, que foi traduzida por consumado, ela significa aperfeiçoado. Porque aqui no contexto está dizendo que Jesus, ele não arrogou para si a posição de sumo sacerdote, né? Não foi ele que arrogou para si, foi Deus que o separou, o Pai, que habitava nele, nós sabemos disso. Jesus falou, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então o Pai, que é Espírito, né, habitava no corpo de Jesus, corporalmente. Por isso que Paulo fala, né, que em Cristo habita corporalmente, ou seja, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Paulo fala isso claramente. Então Deus estava em Cristo, né, como Paulo também diz, escrevendo aos Coríntios, Deus estava em Cristo. Então o Senhor, abençoados, foi conduzido pelo Espírito. O homem Jesus, que Jesus tinha, né, o aspecto humano, obviamente, né, e ele também tinha o aspecto 100% divino, espiritualmente em si, mas Jesus também era um homem com alma humana. Então este homem foi preparado pelo Espírito. Não foi ele como humano que quis ser, que arrogou, que bateu no peito. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre foi humilde. O apóstolo Paulo diz que Jesus se colocou como servo. Então ele sempre foi humilde. Então quando diz, sendo ele consumado, na verdade é aperfeiçoado, preparado. Então, tendo sido ele preparado pelo Espírito de Deus, Jesus, veio a ser a causa. Então está aí, amado, sublinhado em letras garrafais. Eu vou falar para vocês, Jesus é a causa. Tá? Ele é o autor. No grego, a palavra grego aí é aitios. Essa palavra significa autor ou causa. Ele é o autor da eterna salvação para todos que obedecem, ou seja, para as ovelhas. Notou então aí, amado, só isso aqui eu já poderia parar a mensagem por aqui. Já está claro, ele é a causa. Não sou eu.
Não é o meu esforço, não é o meu jejum, não é a minha cerimônia, não é que eu vou no monte, não é que eu passo óleo, não é que eu visto essa roupa ou aquela roupa. É Ele foi a causa da eterna salvação. Ele foi consumado, ou seja, preparado, aperfeiçoado pelo próprio Espírito de Deus para morrer por nós. Então Jesus de Nazaré foi preparado, foi consumado para ser o sumo sacerdote perfeito, não como os da lei, mas perfeito, em graça. Então ele foi preparado para ser a causa. Então ele é a causa, não é o homem. Pela graça sois salvos. Então, ou seja, é por Jesus, é pelo que ele fez por nós. Ele é a causa da salvação. Está muito claro isso aí, abençoados. Está evidente isso aí. Ele é o suficiente autor da salvação. Meus amados, vejam bem. Se Jesus não tivesse morrido, nem mesmo os eleitos de Deus antes da fundação do mundo seriam salvos. Todos estaríamos perdidos, inclusive nós que vivemos nesta era. Hoje estamos salvos, já nascemos salvos, porque já nascemos reconciliados, já nascemos depois da cruz, depois da ressurreição, depois do ano 70, já nascemos com a plenitude da graça, louvado seja Deus. Mas se Jesus não tivesse morrido, nós também estaríamos perdidos. Ao morrermos, nós seremos banidos da face do Senhor para sempre, se não fosse a morte de Jesus. Então Jesus morreu, e o que ele fez? Ele vivificou espiritualmente aqueles que estavam mortos em pecados antes da cruz. Isso não se refere a nós hoje em dia, se refere a quem viveu lá antes da cruz. Ele vivificou aqueles irmãos que estavam mortos em pecados. Ele deu vida espiritual a eles, os ressuscitou, espiritualmente, porque eles estavam lá antes da cruz, mortos em pecados e delitos. E o que é interessante é que tanto os filhos da perdição quanto os da salvação estavam em pé de igualdade. Todos estavam perdidos. Porque antes da cruz era o quê? Maldição, pecado, escuridão, afastamento de Deus. Não havia a presença do Espírito Santo, não havia salvação. Então, espiritualmente, o povo de Deus, os eleitos, estavam mortos por causa do pecado. Isso antes da cruz. Então, se não houvesse a cruz para aniquilar a lei, aniquilar o pecado, todos estaríamos na mesma condição. Todos seríamos filhos da perdição, na verdade. Todos estaríamos perdidos. Você entende a importância da morte de Jesus? Porque ele veio resgatar os que eram dele. Ele veio retirar dessa condição de perdido. Efésios 2:1. Olha, ele vos vivificou. Isso aqui é para a igreja lá no início da era cristã. Tá? Cristiano, nós não fomos vivificados nessa era que vivemos agora. Nós não, amados. Nós já nascemos vivos espiritualmente. Repito, já nascemos com a obra totalmente consumada, com a graça totalmente estabelecida, com as promessas totalmente liberadas. Então, quando eu nasci, eu já nasci vivo espiritualmente, graças a Deus. Eu e você, todos nós. Mas quem viveu antes da cruz estava morto. Então, aqueles foram vivificados. Ele vos vivificou, ou seja, os ressuscitou espiritualmente, estando vós mortos sem vossos delitos e pecados. Percebeu aí? Ele deu vida para aquele povo antes da cruz. Mas o povo estava morto, o povo estava igual aos da perdição, amados. Vocês entendem isso? E repito, nós também hoje em dia estaríamos, se Jesus não tivesse manifestado, se não tivesse sido preparado, consumado, para ser a causa da salvação. Nós também estaremos perdidos como os da perdição. Efésios 2, agora o 2 e o 3. Nós lemos o 1. Vamos ler o contexto. Agora o 2 e o 3. Versículo 2. Então no 1 falou, ele vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos. 2. Em que no outro tempo, que outro tempo é esse? Em algumas versões em português aparece outrora andastes. Que outro tempo é esse? É antes da cruz. Vocês acabaram de ler comigo, tá? Que Jesus, que Paulo, você acabou de ler comigo Paulo dizendo, ele vos vivificou estando vocês mortos. Ou seja, a morte espiritual era antes do pecado ser aniquilado, antes da cruz. Então, no outro tempo, ou seja, antes da cruz, antes de vocês terem sido ressuscitados espiritualmente, antes de vocês terem sido reconciliados, vocês andavam segundo o curso deste mundo,
Nós falamos sobre mundo recentemente, né? Se não me engano, é mensagem de semana retrasada. Não tenho certeza, mas procura aí. Nós falamos sobre mundo. Muito interessante o tema. Aliás, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link. Anota aí para mim, abençoado. Tá? Mensagem recente sobre o mundo, tá bom? Em que no outro tempo andaste, antes da cruz, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, antes da cruz, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os filhos da perdição, os que não obedecem. Note uma coisa, amado, é bom explicar isso aqui. A palavra espírito aqui é uma motivação mental. Tá? A palavra espírito ela tem muitos significados, mas aqui o sentido não é de uma entidade espiritual, aqui uma motivação. Tá? Então, do espírito, do mover, do desejo mental dos filhos da desobediência. Tá? Eu vou dar um exemplo até em português. A palavra espírito também tem esse significado. Por exemplo, quando a pessoa fala, ele tem um espírito aventureiro, né? Ele tem um espírito empreendedor, esse rapaz gosta de trabalhar, ele abrir um negócio dele. Por quê? Porque ele tem um espírito empreendedor. Vocês estão entendendo? É uma motivação, é um mover. Então é um mover que opera nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo? Antes, vocês estavam como eles, porque estavam mortos espiritualmente. Mas o Senhor morreu na cruz e ressuscitou vocês. Então agora vocês não estão mais como eles. Então existem os filhos da obediência, os que são salvos para obedecerem, como eu falei no início, vocês estão lembrados, e os que não obedecem, são os filhos. Por que filho? Porque nasceu para desobedecer. Tá claro, né? Versículo 3 agora, vamos ver que a motivação realmente não é espiritual aqui. Não é um suposto ser espiritual. Olha só a motivação aqui, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos, nas vontades de quê, meus amados? Nos desejos de quê? Da nossa carne. Percebeu que quando a palavra fala espírito, aqui tem um sentido de motivação, de desejo mental? Aqui, ó, desejo da carne. Amado, para você interpretar a palavra, tem que ver o contexto. Tá? O espírito que opera nos filhos da desobediência é o quê? É um sentido de motivação. É um desejo de viver na carne. Está vendo o contexto aqui? Está muito claro. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. Pegou aí que é uma motivação mental? E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha que coisa tremenda. O que Paulo está dizendo? Mesmo nós que hoje somos salvos, porque somos eleitos, antes da cruz nós éramos como os filhos da ira, como também os demais. Por que antes da cruz os filhos da salvação e os da perdição estavam iguais? Eram todos filhos da ira. Porque todos estavam mortos espiritualmente. Todos militavam apenas na carne, fazendo a vontade da carne. Só que a partir do momento que o espírito é vivificado, e consequentemente o Espírito Santo vem habitar no espírito, então a pessoa passa a ter a luta da carne contra o espírito. Veja bem, raciocina. Se o espírito está morto, como estava antes da cruz dos eleitos, como é que ele vai lutar contra a carne? Pegou aí? É isso que Paulo está falando. Para o espírito lutar contra a carne, ele tem que estar vivo. Antes da cruz estava morto. Por isso Paulo fala, nós andávamos então somente fazendo a vontade da carne. Uma motivação carnal, um desejo carnal. Agora não, agora nós fomos vivificados. Na cruz fomos vivificados. Na ressurreição. Então o Senhor nos ressuscitou espiritualmente. Agora nós temos o espírito lutando contra a carne. Então, amado, Jesus, ele morreu por nós para nos livrar dessa maldição eterna. Então ele vivificou aqueles que estavam antes da cruz, e nós também que nascemos já nessa era já da graça, se ele não tivesse morrido não haveria graça. Logo, nós também seríamos como os filhos da ira. Mas hoje nós dizemos que somos salvos, por quê? Porque ele morreu por nós, ele nos salvou. Louvado seja Deus. Então, por causa da natureza humana, os eleitos eram como filhos da ira também.
Mas na cruz, abençoados, a natureza humana morreu. A gente sempre fala isso aqui. Ah, mas Cristiano, a minha carne está viva. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. A carne está viva do ponto de vista biológico. Mas para Deus ela está morta. Porque o plano de Deus já foi concluído. Mais uma mensagem que eu vou deixar aí. Já estamos mortos. Esse tema é maravilhoso. Vira e mexe, eu estou deixando esse tema aí no link, né? Você que não assistiu ainda, assista para você entender. Que nós já estamos mortos para Deus, a carne já morreu para Ele. Por isso que não há condenação para nós. Porque a condenação está na carne. Vamos lá então, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem, quem é o velho homem? É a carne. Foi crucificado com Ele. Vê que está sublinhado aí. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. E o sentido aqui é destruído. Tem até uma versão em português que aparece destruído. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Olha aí, amado. Então, a nossa carne, que seria a nossa condenação, onde o pecado está, né, embutido, vamos dizer assim, a nossa carne foi aniquilada. Foi crucificada lá na cruz, já estamos mortos. E essa carne foi desfeita. Por isso que não há condenação para nós. Ah, mas Cristiano, se eu praticar uma obra má, então não vai acontecer nada? Para salvação, não. Agora, para a tua vida diária nesse mundo, vai. Se você optar em praticar obras más, você vai colher as consequências disso. E sendo você filho de Deus, Deus ainda vai te corrigir, te açoitar se for preciso. Então, esse tipo de entendimento da graça, meus irmãos, não é uma licença. Que as pessoas da religião, elas ouvem falar desse assunto de salvação, elas pensam que isso é uma licença para praticar o mal. Ah, o cristiano prega licença para andar errado, para praticar o mal. Não, amado, jamais pregamos isto aqui. Porque se você pratica o mal, ele não vai afetar a sua salvação, porque você é salvo, sempre salvo. Para Deus, essa carne já morreu. Entende? Só que se você viver praticando o mal, você vai colher o mal nessa vida. E sendo você filho de Deus, Deus vai te corrigir e te açoitar. Entende? Então quem quer ser açoitado? Corrigido? Entende isso? Então se você quer viver o mal para quê? Para que você vai querer viver colhendo coisas ruins? Então o chamado nosso é obedecer a palavra. Então a graça, a mensagem da graça, ela não é uma licença para andar errado. Ah, Cristiano prega uma licença para andar, fazer coisa má, praticar o mal. Claro que não. Entende? Agora, eu tenho que falar a verdade. Nenhuma prática má vai tirar a tua salvação, porque você é salvo para sempre. A tua carne já morreu. Agora, você vai colher consequências nessa vida e no galardão. Porque a salvação é uma coisa, ela é pela graça. O galardão é outra. Galardão, sim, é pela obra. O galardão é a recompensa que Deus vai nos dar por tudo que nós fizermos nesta vida. Então Deus tem uma grande recompensa para nós. Quanto mais nós fizermos pela obra, quanto mais nós formos úteis para a obra de Deus, maior será o nosso galardão. Então, meus amados, a mensagem da graça não é a licença para errar. Ao contrário, né? A graça nos revela um caminho bom a ser caminhado. Mas o fato é que nós já estamos mortos. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, olha aí, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos. Depois você assiste a mensagem que está embaixo do vídeo no YouTube. Então, meus amados, Deus se manifestou por nós porque Ele sempre soube que nós não teríamos capacidade de nos salvar. Então a palavra diz que Ele é a causa da eterna salvação. Por quê? Porque Ele sempre soube que o homem não teria capacidade. Então Ele mesmo se manifestou em carne, morreu por nós e veio ser a causa da salvação. Ele nos matou carnalmente, Ele matou a carne para Deus, a carne está morta. Né? Já estamos mortos, o velho homem foi crucificado, ele foi desfeito, como vocês leram comigo agora há pouco. Então a nossa salvação está consumada. Na cruz Jesus disse, está consumado. Então louva a Deus por isso. Porque Ele já consumou a nossa salvação. Ele é a causa dela. Não são os nossos supostos méritos. É o mérito total de Deus. O homem não tem qualquer participação na salvação.
Não é preciso fazer. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Não, amado, você já é. Ele já fez tudo. Ele é que é a causa da redenção eterna. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Percebeu que ele efetuou redenção? Ele é que fez a obra. E a redenção, amado, ela é eterna. Já foi feito para sempre. Não é uma redenção que foi feita aqui e vai cair ali e acaba a colar. Não, ela foi eterna, já foi para sempre de uma vez por todas. Por isso que eu digo, estamos seguros quanto à nossa salvação, porque Jesus é a nossa segurança. A salvação é eterna. A redenção, o resgate, a remissão foi eterno. Então ele efetuou de uma vez por todas, você leu comigo, ele entrou uma vez no santuário e fez a eterna salvação, a eterna redenção, para sempre. Então nós, povo de Deus, temos que entender isso, nossa segurança está no Senhor. Por isso que nós na graça, meus amados, não dependemos de coisas carnais, nós não confiamos na carne. Nós confiamos em Deus. A religião confia na carne. Não, eu vou ser talvez salvo se eu jejuar, se eu andar na doutrina da igreja, se eu passar um óleo, e se eu fizer jejum, se eu comer Páscoa, aí eu vou ser salvo, talvez. Não, isso é confiar na carne. Nós confiamos no Espírito. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, tá vendo? Não por meio da carne, não por meio de sacrifícios, de obras da lei. E nos gloriamos em Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui agora nesse estudo. Estamos confiando em Jesus. Estamos dizendo que confiamos nele, porque sabemos que ele é a causa da salvação. E então nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. No contexto aqui, confiar na carne é confiar na religião. Porque no contexto, Paulo começa a falar da religião que ele participou. Ele começa a relatar a sua experiência como um religioso. Ele fala, agora eu não confio na minha religião, porque eu não tenho religião mais. Eu confio em Jesus. Eu não confio na carne. Confiar em religião é confiar na carne. Você achar que você vai ser salvo ainda porque jejua, porque anda na doutrina, porque passa óleo na cabeça, porque faz campanha, isso e aquilo. Você acha que você é salvo por isso? Então você não está confiando em Jesus, você está confiando na carne. Não, quem tem a revelação da graça confia plenamente em Jesus. Sabe que ele já nos salvou e que a nossa segurança está nele. E para encerrar, eu quero ler 3 passagens bíblicas como exemplos da segurança que nós temos em nossa salvação. Vamos ler rapidamente? Romanos 11:29. São 3 versículos que são exemplos. Aliás, são 4 que vamos ler aqui agora. O primeiro é Romanos 11:29. Vamos ler. Olha só o que Paulo fala. Porque os dons e a vocação de Deus, o chamado de Deus, são irrevogáveis. Você lembra que nós falamos lá no início do estudo que a salvação era o quê? Um dom. E eu falei para vocês, guardem isso aí, que a gente vai precisar disso lá no fim. Pois é. A salvação é o quê? Repita aí, é o quê? Um dom. Uma dádiva, um presente de Deus. Agora veja o que Paulo revela aqui. Porque os dons, e a salvação é um deles, e a vocação de Deus são irrevogáveis. A salvação, amada, é irrevogável. Aí você vai dizer assim, mas Cristiano, tudo bem, Deus não tira a salvação, mas eu posso perdê-la. Muitos falam isso, sabia? Na religião. Ah, tá certo, Cristiano, realmente está escrito aqui, a salvação é um dom que é irrevogável. Mas é assim, Deus não revoga, mas eu posso perder. Amados, você mostra a verdade na Bíblia e muitos insistem no erro. Nós poderíamos perder a salvação se ela dependesse de nós. Mas como nós vimos, ela não vem das obras. Nós vimos no início. Todo o mérito, você acompanhou durante esse estudo, todo o mérito é de Deus. Ele, Jesus, é a causa. Ele que entrou no santuário, metaforicamente, né, ao morrer na cruz, e obteve uma eterna redenção. Foi ele que fez.
Então esse dom que ele deu, ele é irrevogável. Mesmo que o homem quisesse se perder, ele não conseguiria. É claro que ninguém vai quereria se perder, vamos dizer assim. Mas eu digo assim, ainda que alguém, um eleito, eu quero me perder, o que não faz sentido, mas ainda que alguém pensasse isso, não conseguiria, porque o que Deus faz é para sempre. O selo da salvação é eterno. Então, se um eleito de Deus se perdesse, Deus se perderia com ele, porque Deus habita em nós. Então, se o meu espírito pode se perder, Deus vai se perder comigo. Eu te pergunto, Deus se perderia? Claro que não. Então a nossa segurança é Ele, os dons são irrevogáveis. Outro exemplo, 1 de Coríntios, vamos ler os versículos 7 e 8. Olha só o que Paulo fala: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eles estavam antes do ano 70. A manifestação foi em 70, né? Agora veja o 8. O qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Para nós hoje, o dia do Senhor Jesus é quando partirmos dessa vida. Olha só, o que está sublinhado aí? Vos confirmará até ao fim. Isso é ou não é segurança da salvação? É ou não é Jesus que nos confirma? Não é você que se confirma. É Ele que te confirma. Ele te salvou e Ele te confirma até o fim. Então, quando nós deixarmos esta vida terrena aqui, meu amado, já estamos garantidos, receberemos o corpo glorificado, que é a promessa de Deus. Morre nesse corpo, imediatamente ressuscita em um corpo glorificado. Porque o Senhor é que nos confirma. Mas Cristiano, existe aquela passagem, aquela outra. Gente, futuramente, eu até pretendo falar de novo de salvação. E se Deus quiser, eu pretendo trazer a explicação de algumas mensagens. Tá? Pode me cobrar que no futuro eu pretendo falar. De fato, existem algumas passagens bíblicas que parecem afirmar que a salvação se perde. Porém, quando você vê o contexto, quando você estuda, quando você verifica direitinho, você vê que não tem nada a ver com perder a salvação. Mesmo porque a Bíblia não pode se contradizer nesse sentido. Quer dizer, a Bíblia até existe contradições dentro da Bíblia, historicamente falando. Mas o Evangelho que está dentro da Bíblia, o Evangelho não pode se contradizer. Pode haver contradições históricas. Você vê nos livros históricos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Você pode observar que existem algumas inconsistências, né? Uma passagem em um livro é descrita de uma maneira, outra, aí a mesma passagem, o mesmo acontecimento já é descrita de outro. Isso são pequenas inconsistências históricas que existem nos livros históricos. Agora, no Evangelho não pode haver contradição. Então, se o Evangelho nos coloca como salvos, que o Senhor nos confirma que a salvação, que é um dom, é irrevogável, esse mesmo Evangelho não pode dizer que a salvação se perde, não tem sentido. Então, existem versículos e passagens que são mal interpretados, que são retirados do contexto. E futuramente nós podemos, se Deus assim me permitir, eu falarei dessas passagens, tá? Mas hoje eu estou mostrando para vocês versículos, passagens que mostram que Jesus é a causa da salvação eterna e a segurança dela. Porque o dom que Ele nos deu é irrevogável, e você acabou de ler comigo que Ele nos confirmará até o fim. E para encerrar, o clássico João 10, versículos 27 e 28. Isso é um clássico e é maravilhoso, né? Vejam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquilo que eu falei, as ovelhas têm a capacidade de obedecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Amém. Ele já deu, graças a Deus. Agora veja o que está sublinhado aí. Jamais perecerão. Jamais. 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 E ninguém as arrebatará da minha mão. Meus amados, está escrito, eu creio. Está em linha com a graça? Eu creio. Jamais perecerão. Então eu acredito nessa palavra. Se a palavra diz que o Senhor nos manterá até o fim, eu acredito. É Ele que nos mantém salvos e manterá para sempre. Porque é o amor dEle. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nada. Nada pode nos separar, nos arrancar da mão dEle.
Vocês acabaram de ler comigo. Então, amados, vocês que são novos na graça, descansem. Vocês que já estão experimentados na graça, é bom, essa mensagem é boa para você relembrar esses conceitos e transmitir. E você que é novo na graça, amado, descanse, porque a causa da salvação não é você. A salvação que você já tem, e já tem para sempre, foi Jesus que te deu. Ele é a causa da eterna salvação, da eterna redenção. E é Ele que nos mantém. Então descansemos no Senhor. Tá? E não entenda isso como uma licença para praticar o mal. Porque você tem sim que praticar o bem para você obter galardão, para viver da melhor maneira possível nesta vida, até o dia do Senhor, para nós, em nome do Senhor Jesus.